Fala, rapaziada, Pai do Senhor a todo mundo aí. Você está queimando aí, meu brother? Você está queimando por Jesus aí. Começando mais um vídeo aqui, mano. Esse canal aqui abençoado. Deus, ele me deu uma ideia de vídeo baseado nas perguntas que eu tinha pedido para vocês lá no meu Instagram. Eu agradeço a todo mundo que mandou lá, foram perguntas muito da hora, assuntos muito legais. Eu escolhi esse aqui, Viajando na Maionese com o Espírito Santo hoje, e ele fazendo lembrar algumas paradas que eu vivi, e a gente vai falar sobre isso hoje. Beleza? Fica comigo até o final do vídeo, que Deus vai falar com você e vai te direcionar. Amém? Bom, primeiro vamos começar pelo começo, né, rapaziada? Como descobrir a minha jornada profissional? E como saber se é da vontade de Deus? Deus, ele fala com uma voz audível, Deus fala por meio dessa palavra, fala por meio das pessoas. Eu tô lendo aqui embaixo, então se você vê eu aqui olhando pra baixo, eu tô lendo o roteiro, beleza? Mas a Bíblia, ela fala algo diferente pra nós. Ele chama quem ele está em movimento. Então, cara, você pode ouvir uma voz audível e coisa arada, e isso é muito legal. Só que Deus, ele chama quem está se movimentando. Uau! E isso tem texto bíblico, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, velho. Por favor aí, velho. Prontinho, rapaziada, eu achei aqui também. A palavra de Deus lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, isso mesmo, versículo 10. Quando ainda estávamos com você, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Uau, palavra fora. Então, cara, aqui a gente vê Paulo falando para os Tessalonicenses algo muito claro, mano. Que quem não está trabalhando não deve comer. Então, para a gente ter direito do pão, a gente tem que estar trabalhando, meu irmão. Temos que estar fazendo alguma coisa. E é sobre isso que nós vamos falar e bater um martelo e te direcionar. Porque você não sabe nem para onde você está indo e muito menos o que você vai fazer da sua vida. Beleza? Mas algo muito importante. Não é esforço. Deus não se move pela quantidade de coisa que a gente está fazendo, mas Ele se move pela nossa disponibilidade. O quando nós estamos dispostos a aprender, a fazer as coisas, a confiar nele. Amém? Porque Paulo fala isso, que ele não precisava, que se ele cobrasse isso dos Tessalonicenses, ele estaria fazendo mais do que certo. Mas ele quis deixar o exemplo. Então ele fala assim que quem é cristão tem que trabalhar. Amém? E é isso. E agora nós vamos seguir para as outras partes, que a gente vai falar algumas coisinhas hoje, fechou? Para essa nossa primeira parte dessa nossa conversa, eu queria falar para vocês e trazer alguns exemplos bíblicos muito legais sobre pessoas que estavam trabalhando e Deus os chamou. E ainda mais para nós que é jovens, a gente precisa de histórias reais para a gente entender que realmente Deus está fazendo algo, né? Um exemplo disso também é Gideão. Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, né, numa prensa de uvas. E Gideão estava com medo das pessoas que estavam assolando o seu povo, estavam escravizando o seu povo, e Gideão estava lá. Quando o anjo do Senhor veio sobre Gideão, se você quiser ler isso em casa, está lá em Juízes capítulo 6, tá bom? Eu não lembro o versículo. Ele estava lá e o anjo do Senhor falou assim: Gideão, estou te chamando para guerrear com o meu povo e liderar meu povo. E Gideão era muito medroso, velho. E Gideão estava escondido, cheio de medo, mas ele estava trabalhando. Escondido, mas trabalhando, estava se movimentando. E Deus olhou para Gideão e falou assim: vá com a força que você tem. E é isso que Deus fala para nós hoje, cara. Às vezes a gente não sabe para onde ir, mas não sabe nem como, por onde começar a procurar. Mas Deus, ele fala assim: cara, vá com a força que você tem. E cara, isso é maravilhoso, cara, porque é Deus que nos capacita. Deus, ele nos chama no meio da nossa rotina. Amém? A gente também tem Davi, cara, que estava no campo, cuidando das suas ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai, e ninguém o via, mas Davi estava lá no campo, cara. Uau, isso é maravilhoso, isso é um aprendizado para nós jovens. Davi estava no campo onde ninguém via ele, mas o Senhor estava o vendo. Ele estava lá, cantando, dançando, servindo, cuidando das ovelhas com a maior excelência. Até que um dia, o profeta Samuel foi à casa, né, do seu pai, e pediu para que chamasse Davi e o ungisse. Então isso a gente aprende com Davi, que antes da coroa, ele era fiel no escondido. Uau, cara. Antes de Deus nos colocar nos grandes holofotes, ele busca a nossa fidelidade no secreto. Isso é lindo, maravilhoso, cara. Deus é muito fiel com a gente. E vamos para outro exemplo, que é Daniel, cara. Daniel, ele era muito excelente no trabalho, mas ele era muito constante na oração. Cara, Daniel estava servindo na Babilônia, no meio de pessoas ímpias, incrédulas, que não acreditavam no Deus verdadeiro. Mas Daniel se mantinha firme, cara, trabalhando com muita excelência, sendo exemplo para aquele povo. E ele orava 3 vezes ao dia. E ele não se contaminou com os manjares do rei. E cara,
E para Daniel, Deus continuava sendo a sua prioridade. E à medida que Daniel trabalhava, as pessoas viam Deus na vida de Daniel. Não é à toa que ele foi colocado sobre um lugar de relevância muito tempo depois. Porque as pessoas olharam e viram o Deus verdadeiro na vida de Daniel. O nosso último exemplo bíblico, e não menos importante, é Eliseu, brother. Eliseu, mano, ele tava com a mão no arado, com a mão na enxada, velho. Lá cuidando do terreno, cuidando das vacas, cuidando dos bois, cuidando das ovelhas, cuidando de tudo que tinha direito. Até que Eliseu, cara... Eliseu tava lá e do nada Elias aparece, mano. E chama Eliseu e fala assim, abandona tudo e vem e me segue. O que cada dessas pessoas tem em comum? Que todos estavam se movimentando, que todos estavam fazendo algo. Wilson, o que eles fizeram depois tinha tudo a ver com o que eles estavam fazendo antes? Praticamente não, velho. Davi foi cuidar de um povo, sim, ele cuidava de ovelhas e cuidou de um povo, pode-se dizer que sim. Isso Deus ele faz muito com a gente. Mas assim, Eliseu estava colocando a mão no arado e depois foi chamado a ser profeta. Então, às vezes Deus, o que a gente faz hoje tem tudo a ver com o que Deus está nos chamando espiritualmente e às vezes não. Mas o que importa não é se tem a ver ou não, é se nós estamos nos movimentando. Porque Deus está buscando pessoas disponíveis para Ele, pessoas que estão trabalhando. Amém? E Deus ele chama quem está em movimento. Isso é algo muito maravilhoso e a gente tem que entender. Esse é o final da nossa parte 2. E eu quero trazer algo aqui que a gente tem muita dificuldade. Eu falo por mim, eu tenho muita dificuldade em entender isso e discernir, né, cara, qual que é o tempo de Deus na minha vida, nas nossas vidas. E, cara, isso é algo importantíssimo a gente entender. Nós, como jovens, eu coloco aí a faixa etária de 14 a 22 anos, que é a galera que tá no primeiro emprego, buscando a faculdade e tudo mais. A gente tem que entender qual que é o tempo de Deus nas nossas vidas, né? E aí eu peguei algumas palavras de provérbios muito importantes aqui, e Eclesiastes, que vão nos ajudar a discernir qual que é o tempo de Deus para nossa vida, amém? Eu confesso pra vocês, mano, que eu tô muito feliz de estar fazendo esse vídeo aqui, velho. Eu acho que isso aqui é muito de Deus, velho. Essa palavra que ela é muito atual pra gente. E Deus ele tá falando com a gente porque Deus quer que a gente trabalhe, né, velho? Na verdade a gente precisa trabalhar pra gente poder comer, né, pra gente poder ter nossas coisas. Mas a gente tem que trabalhar com propósito, né? Não trabalhar simplesmente por trabalhar e arrecadar dinheiro. Nós cristãos não nos movemos dessa forma. Nós trabalhamos por um propósito. É sobre isso que a gente está falando aqui, né? Provérbios capítulo 14, versículo 23 vai falar assim, ó, rapaziada. Todos esses versículos e capítulos bíblicos, por favor, leia aí na sua casa, mano. Isso com certeza vai falar muito com você. 23 vai dizer o seguinte: o trabalho árduo produz o lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. Provérbios 16, versículo 1. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Versículo 2. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina a intenção de cada um. Confie no Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com propósito. Glória a Deus. Aleluia. Palavra maravilhosa. E, opa, eu cortei bem na hora que eu estava falando. Agora nós vamos lá para 1 João, capítulo 2, rapaziada. Glória a Deus, eu tô em chamas aqui, velho. A palavra de Deus é muito maravilhosa. A palavra de Deus, velho, ela é algo tão precioso pra nós que ela traz todas as nossas respostas e ela clareia todas as nossas dúvidas. Então, se eu dou uma dica pra você, não fica apenas nesse vídeo aqui, velho. Abre a sua Bíblia, meu irmão, e cai de cabeça na palavra de Deus, porque ela vai te direcionar para todos os caminhos. Amém? Voltando à palavra ali, é 1 João, capítulo 2, versículo 14. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes, a palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. A palavra de Deus, ela é a nossa ferramenta. A palavra de Deus, cara, ela nos direciona para tudo. Então nós nós sofremos de ansiedade, sofremos de dúvidas, porque a palavra de Deus ela não está enraizada no nosso coração. O perfeito amor lança fora todo medo. E, cara, a palavra de Deus, ela silencia todas as nossas dúvidas. Então, cara, se a gente fechar a porta do nosso quarto, cara, e ao nosso Pai que está em secreto, calar a nossa boca, velho, e falar assim: fala, Senhor, conosco, que agora nós estamos ouvindo a sua palavra. Nós que somos jovens, acelerados, 320 toda hora, cheio de planos, cheio de ideias, cara. O que nós mais precisamos fazer, cara, é estar com os nossos ouvidos atentos com o que o Senhor está falando para nós.
E cara, Deus está falando a todos os momentos. É nós que não estamos prestando atenção pela nossa atividade desenfreada. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, cara. Porque às vezes, eu tô vendo um caderninho aqui, ó, da anotação, aqui, ó, o caderninho do roteiro. Então, amém, glória a Deus. A gente tem que entender, cara, que Deus, ele conta com a gente. E sabe por que Deus conta com a gente? Que, rapaziada, voltei. Eu espero que não seja confuso pra vocês. Tô tentando seguir o mais alinhado possível aqui, tá? Com as coisas que o Senhor ministrou no meu coração. Eclesiastes capítulo 11, velho, versículo 6 vai falar assim, ó. Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. Então o que o Senhor está falando para nós? Na dúvida, trabalhe, cara. Então não é na dúvida não faça nada, é na dúvida trabalhe. A gente só vai descobrir se é a vontade de Deus se a gente estiver se movimentando, meu irmão. Então, cara, eu no começo da minha jornada profissional, eu falava assim pro Senhor, Senhor, eu quero assim, 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 assado. E, cara, eu confesso pra você que Deus fez totalmente ao contrário. Eu fui trabalhar numa loja, que... Por que eu falo loja? Porque era pra eu trabalhar numa loja. E no meu primeiro dia, a loja nem existia, cara. Era só barro, velho. E sabe o que fizeram comigo, mano? Me colocaram de servente de pedreiro, mano. E eu tive que estar lá, na labuta, mano, arando terra e coisa arada, pra depois trabalhar na loja. E eu nem trabalhei no administrativo, cara. Eu fiquei em boa parte do meu tempo trabalhando no estoque, levantando material pesado e tudo mais. Mas aquilo era Deus, cara. Eu via Deus desde o começo, cara. Eu fechei 1 ano naquela loja e Deus me honrou do começo ao final. Eu ganhei bicicleta, o meu salário foi aumentado. Às vezes eu ganhava mais porque o meu patrão me abençoava. E, cara, as experiências são inegociáveis. Então, cara, Deus abençoa quem tá com fome de aprender, quem tá com sede de aprender. E hoje, o trabalho que eu tô trabalhando, eu trabalho na Caesar, cara. Cara, eu nunca mandei um currículo pra Caesar e o Senhor abriu essa porta pra mim. E hoje eu trabalho administrativo, hoje eu trabalho no tranquilo, porque, cara, era preciso eu passar por esse lugar, cara, de aprendizado, esse lugar pra me colocar, afirmar o meu caráter mesmo, entendeu? E é isso. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Honre enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na sua vida. Meu irmão, agora que nós é jovem, o nosso foco primazia tem que ser a Deus. O trabalho é consequência, meu irmão. O trabalho é uma bênção que vem depois. A nossa ficção, cara, tem que estar em Deus, em querer Deus, em amar Deus, a buscar Deus, cara, e ser cheio de Deus, né? Essa é a nossa meta de vida. A juventude, cara, ela é uma fase de a gente plantar e não de colher. O problema é que a gente quer colher na nossa juventude. Não tem como a gente colher nada, cara, porque nós não vamos conseguir plantar. Nós temos que plantar, cara. Nós temos que ter coisas para ter experiência, para ter história para contar depois, tá ligado? E se, cara, você tá cansado de procurar, se você tá indo para todos os lados e você não acha nada, cara, olha essa palavra de Deus para nós, mano, que tá lá em Isaías capítulo 40. Aqui, achei, rapaziada. Isaías capítulo 40, versículo 30. Olha o que a palavra de Deus diz, cara. Por isso que eu falo, a palavra de Deus é maravilhosa. A gente tem que comer essa palavra aqui, velho. Glória a Deus, aleluia. Você está queimando aí, meu irmão. Porque, meu irmão, eu tô em chamas aqui, velho. Oh, glória. 30. Até os jovens perdem as forças e se cansam. E os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Glória a Deus, cara. Que palavra profética. Então sabe o que Deus está falando pra gente? Se você está cansado é porque você não está confiando. Você não está no centro da vontade de Deus. Se está difícil pra você, cara, é porque você não está colocando a sua confiança em Deus, cara. No momento que eu calei a minha boca, cara, e eu falei, Senhor, tu tem total, Senhor, direito aos meus planos, Senhor, caminha os meus planos, Senhor, direito aos meus caminhos, Senhor, Senhor, eu sei que se eu confiar no Senhor, as coisas vão vir até mim, e eu trabalhando na loja lá, insatisfeito, porque não era o lugar que eu queria estar, cara. Chega janeiro, cara, a proposta da Caesar vem, eles acham o número de telefone do nada, cara, e eles me mandam mensagem pra passar numa seletiva de aprendizagem, e, cara, misericordiamente, mano, eu consigo passar na entrevista pela graça do Senhor, porque eu confiei, e foi tudo natural. Então, cara, isso é sensacional, velho. Quando nós confiamos no Senhor, as coisas vêm até nós. Se ouvires a voz do Senhor e obedecer, essas bênçãos virão sobre ti. Deuteronômio capítulo 28, velho. Então nós precisamos obedecer e ouvir a voz de Deus. Eu sei que tá longo esse vídeo, mas, cara, fica comigo até o final, eu tô acabando. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18.
Se ele tira a mão, nada funciona, cara. Cara, quando ele está ele está, cara, as coisas vêm até você. Esse capítulo ele fala que Deus é quem dá capacidade de adquirir riquezas, né? E é uma verdade, cara. É Deus que nos dá a capacidade de adquirir riqueza, é Deus que nos dá o trabalho, é Deus que nos dá a provisão. E cara, se é Deus quem dá a provisão, se é Deus quem dá o trabalho, por que nós ainda continuamos buscando, mandando currículo, mano, para as empresas, velho? Nós não temos que mandar currículo para empresa nenhuma, cara. Nosso currículo tem que chegar pro céu, cara. Nós temos que mandar o nosso currículo pro alto, mano. E Deus tem que analisar o nosso currículo e falar assim, olha, é esse lugar que eu vou direcionar. Eu tô falando isso de uma forma muito séria e muito espiritual. Você tem que mandar o teu currículo para as empresas, sim, é óbvio. Só que, cara, antes, dá pro Senhor analisar o teu currículo. Uau, eu sei que isso é uma loucura, velho. Isso é loucura demais, cara. Mas você tem que confiar em Deus, cara. Você tem que colocar, mano, o teu trabalho nas mãos de Deus. Dá pra ele analisar o teu currículo e falar assim, Senhor, me direciona pra empresa, Senhor, que eu vou ser luz lá dentro. E que eu não vou buscar o salário, mas eu vou buscar, Senhor, a tua presença e ganhar almas pra ti, Pai. Uau! A nossa prioridade é o reino, rapaziada. Buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Não vem as andorinhas as aves e os peixes do mar, eu os alimento e elas não têm que se preocupar com comer e o que vestir. Quanto mais nós que somos filhos de Deus, cara. Deus nos cuida, Deus nos ama, cara. Nós não precisamos nos preocupar e encher nossa mente dessas coisas. Nós temos que orar e confiar em Deus, cara. E esperar que as portas vão se abrir, velho. Amém? Cara, Deus quer que você trabalhe. O trabalho, ele tem que revelar o Deus da sua vida, cara. Colossenses 3:23, façam tudo como se estivessem fazendo para o Senhor, velho. Não é sobre status, não é sobre se aparecer, não é sobre salário. Cara, nós trabalhamos como quem serve Deus diretamente, cara. Título capítulo 2, versículo 27 vai falar assim, somos chamados para ser referência. O mundo precisa olhar para nós, cara. O mundo precisa olhar pro jovem cristão dentro daquela empresa, cara, e falar assim, uau, cara, esse cara tem algo de diferente. Uau, cara, olha como ele faz as coisas com excelência. Olha como ele é correto na palavra dele. Ele não mente, cara, ele não rouba. Cara, ele não passa por cima dos outros. Esse cara é diferente, cara, nós precisamos disso, cara. O mundo está ansioso pela manifestação dos filhos de Deus, cara. Então você pode ter certeza absoluta que Deus quer que você trabalhe, mas pelos propósitos certos, pelas ideias certas, e não pelo salário. Amém? Cara, eu sinto no meu espírito Deus gritando dentro de mim que Deus está o Pai está nos posicionando. Cara, Deus é pai, não é padrasto, né? Ele está nos posicionando. Ele não está te dando um emprego, mas ele está te dando um lugar de influência, cara, onde a voz de Deus vai gritar, vai bradar lá dentro, mano. E os ímpios irão ver, cara, o Deus da sua vida, cara. Eu tenho que ler Título 2:27, meu Deus. Perdão, rapaziada, não é 2:27 não, é 2 versículo 8. Sua mensagem é tão correta a ponto de ninguém criticar. Então os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer nosso respeito. Quanto aos escravos... Calma, eu errei. Não é isso. Devem sempre obedecer a seu senhor, fazendo tudo o que é possível para agradá-lo. Não devem ser respondões nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim se tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus nosso Salvador. Uau! Você mesmo deve ser exemplo da prática das boas obras. Tudo que fizer deve refletir a integridade e a seriedade do seu ensino. Maravilhoso, cara. Uau, cara, deixa eu ser profético na sua vida, meu irmão. Se você crê nisso que eu tô te falando, o Pai tá levantando uma geração que vai ocupar lugares de relevância. O que o Pai mais quer, cara, é te colocar em lugares altos, em lugares de relevância. Mas não é para glória própria, não é para que o mundo veja, não é para que você se enalteça, cara. É que, cara, para que as pessoas olhem a excelência na sua vida e ver Deus através de você, cara. Tá ligado? Nós precisamos estar nesses lugares de relevância para que as pessoas venham ver a nossa excelência, o quanto nós servimos uns aos outros, para que Deus venha a ser glorificado, cara. Amém? Partindo pro final agora, totalmente. Como que eu descubro qual que é a jornada profissional que Deus está me chamando? Cara, primeiramente pela palavra de Deus. É ela quem nos protege, é ela quem nos dirige. Você precisa estar com os seus ouvidos na palavra de Deus, cara. Então, mano, faça um plano todos os dias de ler a palavra de Deus, de orar, cara, de jejuar, de estar com a palavra de Deus, cara. Porque, cara, sem isso aqui, cara, nós não somos nada, cara, nada. Amém?
Dois, cara, pergunte para os seus amigos, para as pessoas da comunidade de fé que caminham contigo, quais são as características que elas veem em você, cara. Porque às vezes elas olham, cara, você é muito amável, cara, você é muito comunicativo, nossa, cara, você tem um senso de justiça muito grande. Às vezes é Deus te chamando, cara, para lugares onde você tem que botar a boca no trombone, lugares de cuidado, uma psicologia, um direito. Cara, você consegue criar as coisas, você é muito criativo. Às vezes Deus está te chamando para empreender, cara. Então peça opinião para as pessoas que caminham, que conhecem a sua vida, e fala assim, cara, onde você me vê, cara? Qual que é o caminho que você me vê? Porque isso pode ser muito importante. Pergunte para os seus líderes, para os seus pastores. Amém? E, cara, se movimente. Não fique buscando, o primeiro emprego dos sonhos, cara. Ore a Deus de direcionamento e pega as oportunidades, mano. Porque tudo é experiência. E experiência ninguém te tira, mano. Trabalhe, experimenta, sirva e seja fiel no pouco, cara. E, cara, acima de tudo, cara, coloque Deus no centro da sua vida. Porque é Ele, cara, que vai vir fazer todas as coisas virem até você. Ele te dá força, Ele te dá criatividade, Ele abre as oportunidades. Ele te guia e Ele te sustenta. Amém? Glória a Deus, velho. Deus é maravilhoso, que palavra poderosa. Se você gostou, velho, é isso o vídeo. Eu tentei ser o mais breve possível, mas eu falo demais, né, mano? Se isso fez sentido pra você, cara, por favor, deixa um comentário aí. Uau, essa palavra foi top, fez sentido pra mim. Eu vou orar, deixa seu testemunho. Curte aí, mano. E se você quiser compartilhar, você tem um amigo aí que tá precisando dessa palavra, mano, compartilha aí, fechou? E Deus te abençoe dele bem, né, meu irmão? Que, cara, você possa, mano, viver a vontade de Deus pra sua vida. E, cara, sempre ouça Deus, lembre disso. O Senhor sempre vai calar as nossas ansiedades quando os nossos ouvidos estiverem ouvindo a Ele, não as coisas dessa terra. Fechou? Jesus te ama e eu também. E queime por Jesus, hein, varão? Queime por Jesus, mano. Deus abençoe.